Olá você que assiste ao meu canal, eu me chamo Jardiel Euflásio e eu trago aqui no vídeo de hoje dicas rápidas para preenchimento para baixo, para nós completarmos aqui dados que estão ausentes, mas que são previsíveis. A gente tem aí no Excel pelo menos 4 situações, 4 possibilidades em que a gente pode ali preencher para baixo, a fim de obter dados faltantes. Perceba aqui nessa minha tabela dinâmica que o vendedor ele não se encontra abaixo. Isso aqui é por conta do layout. Mas eu posso obter preenchimento para baixo, repetindo aquele texto preenchido imediatamente acima. Tá? Eu vou fazer isso aqui para vocês com tabelas dinâmicas. Teremos também uma abordagem, um caso 2 aqui, em que a gente vai utilizar uma fórmula bem simples, mas aqui entra a importância do recurso dir para especial, cujos atalhos podem ser ali, né, F5 e Ctrl G. Num terceiro momento, a gente vai fazer a mesma coisa, porém com a função se, utilizando uma coluna auxiliar. E ao final, uma solução aí bem interessante, que a gente usa muito quando faz tratamentos de dados, que será com o Power Query. Vamos lá, primeiro exemplo aqui, com tabelas dinâmicas. Eu tenho aqui uma tabela dinâmica devidamente montada já, né? Perceba aqui os seus elementos, os seus campos, né? As suas áreas aqui. E eu preciso alterar a disposição aqui dos dados de modo que eu veja sempre em todas as linhas o vendedor. Isso aqui é uma mera questão de layout e a gente pode fazer uma correção, digamos assim, né? Uma modificação simples e bem rápida. Acessando ali a guia design, obviamente, ela fica disponível quando a minha tabela dinâmica está ali selecionada. Então, acessando a guia design, a gente vai ter ali alguns comandos do grupo layout, lá no topo, do lado esquerdo. E a gente pode encontrar lá no comando layout do relatório opções pertinentes. Inclusive, o próprio ícone aqui sugestivo, ele já aponta para a gente, né, qual vai ser ali a consequência da sua utilização. Aqui eu percebo que eu vou ter a escolha ali, né, do penúltimo ícone, do penúltimo comando. Eu vou repetir todos os rótulos de item. Então, ao fazer isso, olha lá, já tem os resultados em minha tabela dinâmica. Só para que fique claro, isso aqui de fato é uma tabela dinâmica. Nós temos várias evidências, né? A guia análise de tabela dinâmica, temos aqui a estrutura para poder fazer montagem, edição e assim por diante. Aqui, por exemplo, né, obviamente, a gente pode melhorar isso, colocar subtotais, enfim, coisas aí, né, tradicionais das nossas tabelas dinâmicas. Aqui no nosso segundo caso, o preenchimento para baixo vai acontecer na mesma coluna lá, né? Eu vou ter lá o campo para vendedores e isso vai ser feito de uma maneira muito conhecida, muito difundida aqui também no YouTube. Inicialmente eu vou selecionar ali todo o meu campo, incluindo também células vazias. Eu vou utilizar os atalhos F5 ou Ctrl G e vou ali escolher a opção especial. Eu devo então marcar em branco a fim de pegar apenas células vazias naquela minha seleção previamente realizada. Eu confirmo aqui a minha escolha e eu vou ter a seleção de fato somente daqueles endereços, né? Então, eu vou ter uma célula ativa em meio a todas as selecionadas, eu tenho sempre uma ativa e eu vou teclar igual. Perceba que esse conteúdo que eu estou aqui começando a inserir, né? Ele vai ser então colocado na minha célula ativa e eu vou apontar para a célula imediatamente acima e vou utilizar o atalho Ctrl Enter. Perfeito. Isso aqui já está de bom tamanho, porém, vale destacar que a gente, quando faz, por exemplo, classificação de dados, a coisa pode ficar bem estranha, tá? A gente pode misturar as linhas, então é recomendável que a gente converta isso aqui em valores para remover as fórmulas. E temos muitos caminhos para isso. A gente pode copiar, colar valores dessa forma aqui. A gente pode, por exemplo, copiar os nossos dados e colar valores com aquela sequência lá, né, de teclas bem conhecida, bem antiga, Alt, CVV. A gente pode também tentar colar valores através
do atalho aí recém-chegado, né, ao Excel, que é o Ctrl Shift V, tá? Olha só, para mim aqui já funcionou. E a gente pode também colar valores utilizando aqui, né, o botão direito do mouse, em que a gente vai selecionar tudo, vai clicar aqui em qualquer borda da seleção, arrastar para qualquer local, né, só para constar, digamos assim, e a gente volta lá para o nosso local original e escolhe a opção, após soltar o botão direito, para copiar ali somente valores, tá? E aqui nesse nosso terceiro exemplo, utilizaremos a função SI para preencher os dados para baixo, né? Utilizaremos aqui a função SI em coluna auxiliar. Eu vou então aqui inserir uma fórmula que vai obter esses dados, né, devidamente preenchidos para baixo, e depois a gente insere, né, vai colar ali os valores obtidos nessa coluna adicional lá no local da coluna original, inicial. Então, como que é a lógica aqui da função SI? Eu vou dizer o seguinte: quando o meu vendedor ele estiver diferente de vazio, ou seja, quando lá estiver preenchido, quando houver vendedor, então mantenha-o. Caso contrário, pegue o que estiver aqui imediatamente acima do endereço de onde eu coloquei minha fórmula, tá? Vou fechar aqui parênteses. Por enquanto, deu certo. Veja que ao arrastar a fórmula para baixo, para uma célula abaixo, olha o que eu tenho. Já tive anomalou. Por quê? Ele vai verificar à esquerda aqui se há vendedor. Se houvesse, ele manteria. Quando não tem, ele procura o que está acima, que é a própria fórmula já recém-criada, que acabou de me entregar um resultado anterior. Então, ela sempre olha para a esquerda e verifica, tem valor? Se tiver, usa. Se não tiver, pega o de cima. Então, vai ter, com certeza, algum valor acima, que já foi herdado da fórmula pregressa que eu tenho. Tá? Então, feito isso aqui, eu posso, obviamente, colar valores por cima lá da minha coluna original. E, por fim, vamos fazer com Power Query, uma ação aí que é muito recorrente no tratamento de dados. A gente faz isso, por exemplo, muito quando vai ler, por exemplo, dados de PDFs, onde você tem, por exemplo, sei lá, um extrato bancário que tem a ocorrência da data uma vez. E todos os lançamentos daquela data acontecem, mas a data aparece só no topo. E você tem uma nova data somente quando aquela data muda. Então você tem algumas lacunas que você já pressupõe, já tem certeza que são aquela mesma data que acontece no topo. Perfeito? Eu vou então aqui carregar meus dados para o Power Query. Minha base aqui não está como tabela ainda. Então aqui no procedimento, durante o processo, a gente começa já, né, fazendo a conversão. E aqui é muito simples, extremamente simples. A gente vai preencher para baixo usando o mouse aqui, tá? Essa etapa de tipo alterado é automática. A gente pode inclusive também configurar o Power Query para que isso nem aconteça, tá? Mas eu vou aqui deletar essa etapa. E aqui simplesmente a gente usa o botão direito, preenchimento para baixo. Esses dados aqui agora podem ser carregados para uma tabela dinâmica, gráfico dinâmico. A gente pode fazer, obviamente, aqui a criação de uma conexão, o que deixa de fato o nosso trabalho bem leve, né? A depender do seu objetivo também. Isso vai ser muito útil. E a gente pode carregar em tabela, que é o que eu vou fazer aqui, para a gente ver os dados lado a lado. Então eu vou dizer que eu vou despejar isso aqui. É uma planilha existente que vai ser aqui do lado, tá? Para a gente melhor comparar os resultados. Temos aqui então um resultado, a minha tabela já despejada em verde. Coloco aqui lado a lado e toda vez que eu tiver, por exemplo, qualquer modificação na tabela original, a gente consegue com muita facilidade fazer o ajuste. Por exemplo, se eu tivesse aqui para Sávio, mais um estado, a citar aí o Sergipe. Para atualizar então, botão direito, a gente consegue. Ou outro mecanismo que atualize tabelas aqui oriundas de consultas, como por exemplo, fazer isso sempre que a gente abre o arquivo. Ok? Bem, essas foram as nossas dicas de hoje. Te espero na próxima. Até lá. Tchau, tchau.